O Estatuto das Guardas Municipais tem 23 artigos, 11 capítulos. O primeiro artigo diz: esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. O que faz o artigo 1º? Já diz, são leis gerais. Você não vai encontrar as partes específicas, a peculiaridade das guardas municipais. E por que a lei fez isso? Porque nós temos uma gama imensa de cidades que tem cada qual a sua especificidade. Então imagina uma lei para prever todos os pormenores. Não tinha como. Por isso que a lei, no artigo 1º, já vem dizendo, olha, a gente vai disciplinar o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, trazendo normas gerais. E as específicas? Cada município terá autonomia para trazer o que a sua guarda municipal precisa de regulamentação. No artigo 2º já traz o conceito do que é guarda municipal. Quando foi perguntado o que é guarda municipal, nós podemos ter os conceitos de quem escrever livros ou de quem vai dar uma palestra, mas o conceito legal do que é guarda municipal está no artigo 2º, que diz: guarda municipal e instituições de caráter civil uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei. Vamos dissecar este conceito legal. Vamos por parte. Primeiro, instituições de caráter civil. A lei nem precisaria dizer que a Guarda Municipal é civil, mas quis enfatizar, quis reforçar o caráter civil para distinguir do quê? Do militarismo. No militarismo, nós temos o combate ao inimigo, enquanto que as guardas municipais combaterão os infratores da lei. Qual a diferença básica entre o inimigo e o infrator da lei? O inimigo é alguém que está externo ao país e que realmente vem para dizimar o que aqui está, vem para matar as pessoas do país, vem para exterminar. Então o inimigo não tem outra intenção a não ser realmente liquidar, enquanto que o infrator da lei, o que ele realmente faz é infringir a lei. Por isso que o tratamento é diferente. Por isso que a lei veio dizendo que a Guarda Municipal ela é civil, para reforçar este caráter. Olha, você, Guarda Municipal, que saiu do meio da sociedade, você vai ajudar aos infratores da lei a entender que eles precisam voltar para a margem do bem e continuar agindo de forma correta em sociedade. Enquanto que se fosse o inimigo da lei, como é, por exemplo, no caso de guerra declarada, as nossas forças armadas, seja exército, seja aeronáutica, seja marinha, o que vai fazer? Realmente vai atirar para matar, vai defender nossas fronteiras. Então, no primeiro conceito aqui, o caráter civil é para reforçar que nós não somos militares e mais, o militar combate o inimigo da lei, o inimigo do Estado, em caso de guerra declarada. Pois, se não tiver guerra, o que nós temos? Manobras, treinos militares, exercícios e às vezes atua em força de paz. Atua nessas situações onde, se precisar, vai também combater o inimigo. Por isso que o militar faz esta parte, enquanto que a Guarda Municipal, que tem esse caráter civil, ela combate o infrator da lei, preservando a lei. Então, a primeira parte do conceito já traz este reforço do caráter civil. Uniformizadas. Por que trouxe o termo uniformizadas e não fardadas? Pois, se trouxesse o termo fardadas, o que nós teríamos, mais uma vez, era a confusão com o militarismo, pois o termo farda é mais afeito ao militarismo do que o termo uniforme. O termo uniforme está mais para o civil, pois uniforme padroniza, da mesma forma que a farda, mas a lei preferiu o termo uniforme. E as nossas fardas, elas lembram muito as fardas dos militares. Por exemplo, esta parte aqui da farda, onde a maioria dos graduados colocam as suas divisas, é uma curiosidade histórica. É claro que podem ter outras versões, mas em uma guerra, se nós tivermos um braço fraturado, por exemplo, dá para fazer até mesmo de tipóia
pois coloca a casinha aqui do botão no braço. Quando abre, a lapela cai e fica dessa forma imobilizado. É um costume que vem aí dos tempos de guerra. E a nossa farda lembra muito a farda do militar. Mas nós temos na lei agora o termo uniforme, que também falamos, e armadas conforme previsto em lei. E eu sempre insisto, depois da conjunção e até a vírgula, é tudo um texto só. Armadas conforme previsto em lei. E qual lei que nós temos? A Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Ah, então agora com a Lei 13.022, as guardas municipais devem ser armadas? Infelizmente, é uma interpretação que não dá para ser feita ainda do ponto de vista nosso aqui do canal Azul Marinho, pois nós entendemos que ainda tem que ser respeitada a Lei 10.826. Se assim não fosse, o próprio relator da mudança, da alteração da Lei 10.826 não falaria nesse sentido. E o que ele tem falado é que, exemplo das guardas municipais, outras categorias também querem esta autorização, esse poder dever, né, de andar armadas com armas de fogo, inclusive até mesmo os calibres serem alterados para que não fique da forma que hoje se encontra. Então, hoje, pela Lei 13.022, o que nós temos ainda é a ligação com a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ligando a esta lei a responsabilidade para armar a Guarda Municipal. E aí na parte final nós temos a função. Então nós tivemos o conceito do que é a Guarda Municipal, conceito legal, porque foi trazido pela lei, e aí nós temos a função. Qual é a função da Guarda Municipal? A função de proteção municipal preventiva. Novamente vou mencionar esse artigo. Função de proteção municipal preventiva. Olha, é um termo muito abrangente, pois tudo o que nós imaginarmos de proteção dentro do município, de forma preventiva, a Guarda Municipal poderia fazer. E aí alguém poderia falar, mas a parte final do artigo fala, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. E aí tem mais uma interpretação, mais uma exegese jurídica que nós temos divulgado, temos feito, quanto às competências dos órgãos. Pois no artigo 144 nós temos o caput do artigo e os incisos, trazendo os órgãos de segurança pública, por meio do qual a segurança pública será materializada. Por exemplo, no inciso 1º do artigo 144, nós temos Polícia Federal. No inciso 2º, nós temos Polícia Rodoviária Federal. No inciso 3º, nós temos Polícia Ferroviária Federal. No inciso 4º, Polícias Civis. E no inciso 5º, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar. Depois os parágrafos explica cada inciso e traz as atribuições, mas a exclusividade foi dada apenas para a Polícia Federal. Lá no parágrafo 1º do artigo 144, no inciso 4º do parágrafo 1º do 144, dizendo que a Polícia Federal exercerá a Polícia Judiciária, né, no âmbito da União, de forma exclusiva. Está lá com exclusividade, é o termo que está na lei. No parágrafo 5º, quando foi explicar a Polícia Militar, dizendo que faz a preservação da ordem pública, a manutenção da ordem pública, não trouxe o termo exclusividade. Logo, a exclusividade que a Constituição quis trazer, trouxe, porque a prolixa analítica falou muito mais do que queria dizer. A nossa Constituição tem 250 artigos, mas se nós dividirmos pelos incisos e parágrafos, tem mais de 1000 artigos, né? Como se fosse. Quer dizer, disse muito, foi prolixa, analítica. Logo, as competências exclusivas mencionadas aqui no artigo 2º, ao nosso ver, nosso ponto de vista, é só em relação à Polícia Federal, quando exerce a Polícia Judiciária no âmbito da União. Com isso, nós terminamos a explicação do capítulo 1º, que traz as disposições preliminares. O artigo 1º fala o que regulamentou e no artigo 2º traz conceito, função e traz também as atribuições que teriam que, em tese, serem respeitadas. Logo, nesses 2 primeiros artigos, nós já teríamos material para livros quanto ao que quis dizer o legislador. É a técnica legislativa do Brasil. Quanto a isso, o que é importante que as guardas municipais saibam e como implementar
na sua corporação? Primeiro, adequar o conceito de guarda municipal à tua corporação. Como é o uniforme da tua corporação? Existe uma lei prevendo quando se utiliza aquele tipo de fardamento, quando se utiliza o outro tipo, a cor, o modelo, tem a padronização na lei? Se não tiver, a sua guarda não está de acordo com o conceito trazido pelo artigo 2º. Pois, se a tua própria guarda municipal utiliza o uniforme não previsto em lei, logo poderia utilizar qualquer uniforme que um comando chegasse e dissesse que agora seria tal uniforme. A lei garante que nós saibamos qual é o uniforme adequado. Então, a primeira coisa da Lei 13.022 que tem que ser olhada é o conceito da guarda municipal, se aplica em relação ao uniforme. Em relação ao uniforme tem lei, aplica certinho. Perfeito. Aí nós temos a parte segunda, que é em relação à função. A função vai estar ligada à questão do artigo 4º e 5º, que são as atribuições. Nós falaremos um pouco mais adiante. E por final, a questão do armamento, que se realmente se optou por armar, se atende à Lei 10.826, tendo inclusive ouvidoria, corregedoria, como nós veremos um pouco mais para frente da Lei 10.022, ali em consonância com o artigo 40 e seguintes do Decreto 5.123, que regulamentou a Lei 10.826. Artigo 1º e 2º da Lei 13.022 explicado. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem postar aqui nos comentários e à medida que nós formos tendo a capacidade, nós vamos respondendo. Bem, no próximo vídeo falaremos sobre o artigo 3º, capítulo 2, que traz os princípios. Façam este vídeo chegar ao maior número de pessoas para que a gente consiga discutir o artigo 1º e 2º. Às vezes nós olhamos, é tão simples, mas com certeza, quando assimilamos o conceito e vamos passar para outras pessoas também assimilar, nós vamos todos crescendo juntos. Te espero no próximo vídeo com o artigo 3º, que trata dos princípios da Lei 13.022.